então apresentar para vocês a Esther, empresária brasileira, natural do Rio de Janeiro, carioca da Gema, está aqui na Austrália há mais de 40 anos. Ela é a Big Boss da Brazilian Travel Center e essa empresa que há 26 anos já trabalha aqui no mercado de turismo internacional, fomentando principalmente o turismo no Brasil, principalmente no Nordeste também, e proporcionando para os australianos as melhores experiências, melhores destinos que eles podem ter aí na nossa terra, no Brasil. E a Esther ainda dirige a ONG Viva a Vida, que dá suporte aos brasileiros que vivem aqui em Melbourne, na Austrália. E ela vai contar para a gente um pouco da história dela, como é que foi que chegou aqui na Austrália e como as coisas aconteceram. Esther Weiss, bem-vinda ao Interação. Muito obrigada. Pessoal de cruzeiro, que agora eu comecei a conhecer cruzeiro por causa do Maneco. Ele tem sempre falado sobre cruzeiro, aonde que é, porque eu sempre pergunto, de onde que é essa bandeira? De onde que é isso? De onde que é aquilo? E ele é a geração que eu já esqueci, né? Porque a gente sai há muito tempo. Boa noite a todos, boa noite, Charles de Franca, o Gugu também veio, tem a Yara. Mas tá muito, A galera que muito vamos dar uma boa noite pro pessoal que está acompanhando a gente. O André Atoche, sempre conectado. Fala, André, beleza? Charles, Patrícia. Fala, Patrícia. Thiago Estou vendo a Yara Albuquerque, Sofia. Yara Sofia, Guilherme. Tem uma galera que vamos falando com essa galera. Esther, você falou agora uma coisa interessante. Você esqueceu um pouco do Brasil, como as coisas acontecem por lá, porque você está aqui na Austrália há bastante tempo, né? Olha Fala só, pra gente um pouco da sua história, como é que foi? Você é do Rio de Janeiro, né? Suas raízes estão no Rio de Olha, Janeiro. eu sou carioca, da Gema mesmo. E o que aconteceu? Quando eu tinha 17 anos e meio, por causa da escola, a gente vai aprendendo. E teve uma certa época que eu decidi que eu queria ver o que é outros lugares do mundo. Então, eu fui para Israel porque eu tive essa oportunidade de ir lá para aprender hebraico e ver o socialismo que todo mundo fala. E quando eu cheguei lá, eu vivi num kibbutz e conheci meu marido, que agora é meu... O que é um kibbutz, Esther? O que é um kibbutz para a galera Kibbutz é uma comunidade de agricultura rural em que todo mundo trabalha e o dinheiro todo vai para um lugar que é distribuído para todos os membros igualzinhos. Só que quando você entra nesse... E por isso que eu aprendi hebraico, eu falo 5 línguas. E por isso que eu aprendi um pouquinho do socialismo e eu decidi que eu não quero esse socialismo, porque num lugar muito legal, a cabeça da gente, quando eu saí do Brasil quando eu tinha 17 anos e meio. Então, você ainda é cheio de esperança, você quer mudar o mundo, você quer fazer muita coisa e você quer trazer isso de volta, porque são experiências que a gente não tinha. E 50 anos atrás, sair do Brasil é como se fosse um novo mundo. As companhias aéreas eram diferentes, o mundo era diferente, a nossa mentalidade era diferente. Então, quando você é jovem, você quer mudar o mundo. Mas quando você se confronta com a realidade, que a realidade não é assim como você pensa, como está nos livros, como eles falaram para você. O que eu consegui entender vivendo num kibbutz, que é uma espécie de um socialismo, é que quem está mais perto do prato, ele come melhor. Então eu decidi, peraí, então eu vou fazer meu prato. Aí eu decidi que kibbutz não era para mim. Muito bom para certas pessoas, mas eu sou uma pessoa... Olha só, tem gente que é o lobo e tem gente que é o rebanho. Eu sou o lobo. Eu não sou o rebanho. Então, por isso que eu fui para o Brasil de volta e quando eu me deparei em 1976 ou 7, quando eu fui de volta para o Brasil, dessa vez já casada, dessa vez com filho, aí eu olhei e eu disse, eu não quero mais ficar aqui, porque a minha cabeça mudou. Eu agora tenho uma família, eu sou diferente. Então, eu decidi aonde que eu vou. Meu marido tinha família nos Estados Unidos, eu tinha família no Brasil, em outros lugares, ou Israel. Então, o que eu decidi? Eu vou para um lugar diferente. Aí meu irmão falou, por que você não vai para a Austrália? Austrália? Canguru? E foi assim que eu vim para a Austrália. Você chegou quando aqui na Austrália? 1978. 1978. Como é que foi de lá para cá, Esther? Se adaptar aqui à vida australiana? Olha, você no início, você quer ser australiano, você quer entrar na cabeça, você quer ser... É como os gringos chegam para o Brasil, eles querem ser brasileiro.
Eu também queria ser australiana. Só que eu vi que eu era diferente. Eu não era australiana, eu não sabia beber tanto. Eu não ia no McDonald's o tempo todo. Entendeu? Então, no tempo que eu vim também, McDonald's não era uma coisa assim. Era engraçado que o valor do dinheiro da Austrália era muito mais alto do que o valor do dólar americano. Então, $1 australiano valia 2 americanos. Olha só como nós estávamos. E só tinha 16 milhões de pessoas na Austrália toda. Quando eu vim 10 para milhões Melbourne, a menos, né? Hoje a gente tem 25. exato. Então, tinha muito menos pessoas. A gente era daquele tipo. Você gritava aqui em Melbourne, oi! Aí você chegava lá em cima na Austrália e você escutava o eco. Entendeu? E Porque a quase não tinha Esther, ninguém. e a Esther, galera, representa aqui na comunidade brasileira o turismo do Brasil, né? Vocês podem ver ali atrás dela no escritório, tem um painel lindo com imagens que um grafite que o artista brasileiro fez, ela vai mostrar um pouquinho pra gente. Bonito demais. Ô Esther, há 26 anos trabalhando no fomento do turismo do Brasil, vendendo o Brasil para os australianos e mostrando os melhores destinos. Deixa eu mandar um abraço aqui para Goiás, para a Debbie, que está conectada aqui com a gente. Estou vendo o Charles, a Patrícia, Sheila, a galera, a Cristina Castro, o pessoal lá do Carlinhos Maia conectado aqui também. Um beijo para todo mundo, seguidores fiéis. Queria que você falasse um pouco para a gente da Brazilian Travel Centre, que é a sua empresa, que você administra aqui na Austrália há 26 anos, fomentando o turismo no Brasil, para a gente já entrar daqui a pouco na questão de como a pandemia do coronavírus influenciou nas viagens e as novas tendências. O pessoal que tiver perguntas também, manda aí que a gente vai poder fazer ao vivo aqui para a Esther. História da Brazilian Travel Centre. Olha só, quando eu comecei, o que eu descobri foi o seguinte. Primeiro que ninguém queria me dar emprego, porque eu já tinha 40 anos, então eles falavam assim, você já está velha, a gente não vai. Então, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu fiz, eu fui estudar e tirei o diploma e abri, depois que eu tinha uma certa clientela, eu abri a minha agência de viagem. E quando eu fazia, o nome da agência era Globe Travel. Então, era para todo mundo, era para o mundo todo, porque eu falava 5 línguas, então eu sabia de onde que eu estava vendendo. Só que eu comecei a entender que o pessoal que trabalhava vendendo no Brasil, eles não sabiam nada. O que eles ficavam esperando? Que um revendedor no Rio de Janeiro ou São Paulo desse para ele um programa no Nordeste, um programa no Amazonas. Mas eles mesmos não sabiam o que era o Amazonas. Eles vão sim, uma vez, 2 vezes, o fornecedor dá para ele um produto e você vai vender o produto. Eu não. Eu pago do meu bolso, porque todo mundo, o que eles fazem? O fornecedor, ele dá para você, vem cá, fica aqui comigo, para ele vender aquele produto. Eu não. Eu vou do meu bolso, eu compro os pacotes, eu vejo qual é o bom, qual é o ruim, eu vejo quais os fornecedores. Porque numa feira de turismo, todo mundo é lindo, maravilhoso. Aí, na hora que você traz o seu cliente, aí você vê como ele trata o cliente, como ele tem a maneira de vender, se ele tem uma boa condição de ajudar o cliente. Então, tudo isso, para mim, é muito mais importante do que só dizer assim, eu vendo no Brasil. Não. A diferença que eu faço com outras pessoas é que eu acompanho o cliente até ele voltar para casa, até ele voltar para a Austrália ou até ele voltar para o Brasil. Que entra numa questão que a gente conversou outro dia, que é super importante as pessoas entenderem, que a gente já pode até falar sobre isso, que é a diferença entre um agente de viagem e um operador de viagens. Né? Queria que você explicasse para a galera qual que é a diferença desses dois tipos de profissionais, que é fundamental para quem for escolher uma viagem. Né? Isso, os dois são importantes. O que aconteceu? Quando a internet veio, todo mundo pensou, eu agora sou agente de viagem, eu vou lá e faço isso, faço aquilo. Não é assim, não. O que acontece? Cada vez que você entra na internet, você compra uma passagem, ela é cheia de regras. Então, quando você compra uma passagem, se você não sabe as regras, você pode perder dinheiro. O agente de viagem, o que ele faz? Ele olha o mercado todo e ele vê o que é melhor para o cliente e para o bolso do cliente. E isso eu estou dizendo um bom agente de viagem. Tá? Só que eu sou tanto agente de viagem como também operadora turística. Ou seja, eu
eu faço os pacotes, eu vejo quem é que eu vou usar, e aí eu faço o pacote e vendo para o cliente. A diferença entre um operador e um agente de viagem o operador ele só trabalha com aquilo, ele vende, ele ganha a comissão dele, assim como o agente de viagem também ganha a comissão dele, e só isso. Só que não tem compromisso com o cliente. Nós fazemos ao contrário. O nosso compromisso é o cliente, porque o fornecedor vai ter muitos, mas o cliente é só um. Então, por exemplo, quando teve agora o Covid, eu fiquei até 2, 3 horas da manhã tirando clientes do Peru, do Brasil, trazendo eles para cá ou levando eles para o Brasil. Então, nós fizemos as duas coisas. Então, é isso que está mudando. O agente tem o agente de viagem, que ele vende só viagem e ele compra de um fornecedor. Eu faço o meu pacote. Eu faço as partes do Brasil que eu quero vender da minha maneira. Ou seja, eu sou uma connoisseur do destino Brasil. É a diferença. Ô Esther, e essa galera que compra online, que não tem essa atenção, tipo, que nem você oferece para os seus clientes, como é que eles fazem? Você fica até de madrugada, às vezes, que eu sei, trabalhando para poder solucionar o problema de cliente, mas e quem não tem esse agente, como faz? Fica telefonando 6 ou 7 horas o tempo todo para a companhia aérea. Porque a verdade é o seguinte, eu vendo 1 milhão de passagens por ano. E você compra uma vez por ano uma passagem. Então, aonde que vai ser o diferencial? O diferencial é que eles têm um compromisso comigo. Você vai embora, você talvez nunca mais vai comprar. Agora, eu, o ano todo, há 26 anos, estamos dando para o cliente não só o bom atendimento, assim como as companhias aéreas sabem que os nossos clientes são importantes. E a segurança do cara poder viajar e saber que ele vai chegar no destino, vai voltar no tempo certo, as coisas vão acontecer. E não é só isso. Como não deve. Só isso. Muitas vezes, o que acontece agora é o seguinte, a passagem está organizada para você sair num dia, por exemplo, vamos ser num domingo, e aí mudaram as passagens, mudaram. Quando você compra com um agente de viagem, ele fica no telefone. Mudaram essa passagem, fizeram isso, você vai aqui. Inclusive, eu tive clientes que eu fiquei com pena e eles me pagaram uma questão irrisória de $50, que não é nada, e eu o tempo todo estava no telefone com o meu time, o pessoal, e a gente dizia, olha, vai para o aeroporto agora às 6 horas, porque vai abrir às 7 horas, porque a companhia aérea diz para a gente o que vai acontecer. E às vezes... aquilo, né? Você como todo esse histórico no mercado, já tem a credibilidade junto às companhias aéreas e acaba tendo informações, digamos, privilegiadas, né? Exato. Por conta da credibilidade que a empresa tem. Deixa eu mandar um abraço aqui, foi um clube da Cristina Castro conectada com a gente. Minha mãe, Lúcia Carla, tá aqui. Mãe, um beijo, te amo. Lá Nália, Luan Gouveia, cantor lá de Cruzeiro. Meu avô, José Roberto, lá de Cabo Frio. Gabriel, beijo, vô. Gabriel, um abraço. Paulo Maria, Leandro, uma galera aí conectada. Jorge, galera. Ó, o Gabriel, um abraço para você, meu amigo. Morado aqui na Austrália, voltou ao Brasil, super empreendedor também. Galera, pedi para vocês mandarem um coraçãozinho aqui pra gente, compartilhar a live também para que mais pessoas possam entender. Daqui a pouco a Esther vai falar pra gente sobre as novas tendências de viagem, como o coronavírus influenciou na questão das companhias aéreas. Mas antes, Esther, de a gente entrar nesse assunto, eu queria que você falasse pra gente como que é vender o Brasil para os australianos, os destinos que eles gostam. Eu sei que você tem um diferencial no roteiro também, focado no Nordeste, né, fugindo um pouco da rota do que as outras companhias de turismo oferecem. Enfim, fala aí pra gente um pouco sobre esse turismo no Brasil. Quando eu comecei a vender, o pessoal só fazia Rio de Janeiro, São Paulo, um pouquinho de Salvador, um pouquinho de Manaus, cada lugar assim. E quando foi mais ou menos uns 20 anos atrás, eu conheci uma pessoa na Setur, que é um grande amigo, se tornou um grande amigo, o Fernando Holanda. Fernando Holanda, ele não só me fez amar o Nordeste, eu já gostava do Nordeste, mas ele me fez amar aquele destino de pessoas que são empreendedoras, pessoas simples, mas mesmo assim eles querem vender aquele destino. E esse destino estava abandonado. Por que estava abandonado? Porque
Os órgãos que têm que fazer esse tipo de turismo, eles só olham para os Estados Unidos, eles só olham para outros lugares do mundo que têm mais pessoas, por exemplo, na Europa. A Austrália, embora seja um destino que tenha mais ou menos... As pessoas viajam pelo menos 4 semanas no ano, era um destino difícil de vender para o Brasil. Por quê? Primeiro, por causa da distância. Segundo, nós tínhamos o problema do visto. E terceiro, para chegar no Brasil, são 23, 24 horas. E isso quando não era no meu tempo, que era mais de 24 horas. Então, tudo isso mudou. E quando começou a mudar, e eu comecei a entender mais o produto Nordeste, eu falei assim, peraí, esse destino é diferente, eu quero vender esse destino. E eu tive muita sorte na minha vida que eu encontrei uma pessoa que era tão apaixonado pelo próprio destino dele. Então, eu conheci o Nordeste, conheci o Cariri, eu conheci Maranhão, eu conheci os Lençóis Maranhenses, eu conheci Santarém, Belo Alter, Manaus. Eu conheci lugares que talvez muitos brasileiros nunca tiveram lá. Você mesmo sabe que muitas vezes eu sento com você para te contar das coisas que eu vi e que as pessoas não acreditam. Eu peguei um barco da ilha de Marajó até Belém. Foi a coisa mais linda do mundo. O pessoal vendendo cupuaçu. São coisas assim que você não tem dinheiro para pagar. Estamos fazendo um trabalho junto com a Esther sobre o turismo no Brasil e eu tenho descoberto vários lugares lá que a gente fica focado, né? Fernando de Noronha, Natal, que é o que a gente vê assim na mídia no dia a dia, né? E ela me mostrando, eu pesquisando informações sobre o Nordeste, gente, como tem lugar bonito, desconhecido e que a gente pode explorar demais, e o Brasil maravilhoso, né, Esther? Pois é, agora é a hora de vocês pegarem o tempo que vocês têm no Brasil e conhecer esses lugares. Porque, por enquanto, esses lugares ainda não estão... não fizeram marketing direito. Eles se focam em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha já foi, já era. Tá? Vocês têm que ir para Alter Belo, vocês têm que ir para Altamira, vocês têm que ir para... Olha só, dentro de Manaus mesmo, você vai um pouco mais adentro, você encontra lugares maravilhosos que ainda não foram explorados. Os melhores, eu acho, para mim, o lugar mais bonito para você ver o encontro das águas é em Santarém. Santarém. Muita gente não sabe disso, mas Santarém é lindo. E as pessoas não vão. O Gabriel comentou aqui, ó, lugares que nem mesmo brasileiros conhecem. E meu avô comentou, precisa conhecer a região dos lagos. Ele mora lá em Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo ali. Saudades, pois é. Cara. O problema de Cabo Frio já está explorado. Então, é como Búzios. Mas é lindo Mas diz demais, para ele saudade. que eu gosto de Cabo Frio. Quando eu era pequena, a gente ia para lá. E tinha muito mosquito. Eu espero que não tenha mais. Aqui, ó. Rio Araguaia, aqui em Goiás. Prainha, próximo a Itacaré, Bahia. Tem muita coisa bonita naquela região mesmo. O pessoal de Goiás conectado aqui com a gente, Esther. Exato. Não, o pessoal de Goiás, eles são muito conectados. A gente vê muita coisa. Piauí é lindo. O Piauí é lindo, lindo, lindo. As pessoas são lindas. O Brasil é... Você tem que explorar dentro do Brasil. É uma pena que as pessoas não exploram. E eu não sei qual é o órgão do Brasil que teria que explorar e mostrar essas belezas. Ministério do Turismo, eu acho, né? Olha só, o Cariri tem a maior parte tem uma parte do Piauí que é parecida com a Austrália, porque tem ali o opal, tá? E tem uma serra que ela tem... eu esqueci o nome em português, mas ali tem as mesmas características das pedras de Uluru. Ó, o Jorge Ivan Martins mandou aqui, ó. Pedro II no Piauí é lindo. Terra da Pedra de Opala e Parque Nacional de 7 cidades. Exatamente. Pedro II, é o Pedro II, Jorge Ivan falou. Morro do Gritador. E eu mandei gente para lá, mandei inclusive um jornalista para fazer uma matéria.
E tem essa matéria que é uma das coisas que é assim extraordinária, é só no Brasil que tem. No Cariri, eu fui num lugar, eu esqueci o nome agora, eu estava falando com você, é uma casa, a casa do homem, a casa que tem só crianças que tomam conta da casa. É perto onde tinha o padre Cícero. É uma cidadezinha que eles fizeram uma cidade de crianças. Então, tem uma rádio, tem um hostel. Eu vou passar para você isso, eu vou tirar uma foto. Vamos mandar aqui, depois a gente deixa nos comentários do vídeo. Deixa eu mandar um abraço para a Andréia Ferreira, está aqui conectada. Lara, Sofia, um beijo. Pedir o pessoal mandar coraçãozinho, compartilhar a live para a gente poder explorar aí o Brasil mais. Manda aí, galera, de onde vocês são que estão acompanhando a live, para a gente poder falar aqui dos pontos turísticos, de onde vocês moram também. Um beijo para a Deb aí. Eu acho que alguém falou que é na cidade de Piripiri. Piripiri, Pedro II. E a Débora entrou também, a Débora daqui da Austrália. Deb Tour, alô, ela Débora, que também faz o turismo aqui com o pessoal. Deb Tour, um beijo, saudades. Ô Esther, vamos entrar agora na questão do coronavírus, para a gente poder explicar para o pessoal como é que a pandemia influenciou na questão das viagens, né? Porque eu imagino que você deve ter ficado muito busy nesse começo de quando o mundo voltou os olhos para o coronavírus, que mudou tudo, né? Beijo, Deb. A gente adora também. E queria que você falasse um pouco como é que foi que mudou, assim, essa realidade das viagens. Foi um tapa na cara de todo mundo. Isso é o que eu digo. Por quê? Porque nós estávamos acostumados a viajar, todo mundo viaja, entra no avião, sai do avião. E para mim, que eu conheço a aviação já há 50 anos, estava já saturado. Você bota todo mundo que nem sardinha. Você tem aquele, não tem mais espaço, e está todo mundo, é criança. Então, o que aconteceu? Por um lado, deu oportunidade a muita gente de viajar. Pelo outro lado, as companhias aéreas, elas não estavam nem ali para você, porque eles estavam dando uma passagem barata, então cala a boca, né? Dou um pouquinho, dou isso e acabou. Isso tudo vai mudar. Porque a maneira como nós vamos viajar vai ser completamente diferente. Ou seja, você, primeiro de tudo, tem que ter espaço. Segundo, você tem que viajar com máscara, que eu não consigo. Aquele negócio assim na minha cara, eu não aguento. Então, eu tenho uma máscara que ela cobre o meu rosto. Você tem que ser distanciado. Os aviões vão ser menores, porque você não pode ter tanta gente no avião. E quem vai perder é a companhia aérea. Então, o que vai foi acontecer? Justamente o que o João Paulo comentou, desculpa que te interromper, ele mandou uma mensagem, uma questão assim: uma das mudanças que vejo no turismo pós-pandemia em relação às companhias aéreas é que planejam trocar as grandes aeronaves, como o Boeing 747 e o Airbus, por aviões menores, como o Boeing 783. Ele citou aqui outro que ele é apaixonado por aviação também, que entra justamente do que você falou, né? Eu estou vendo que ele botou. É exatamente isso. Então, o que vai acontecer? Quando a gente agora terminar, a fase vai começar de novo. Então, o que eles vão fazer? Vai ser menos voos. Muitas companhias aéreas vão se aliar umas às outras. Tanto é que a Latam já foi comprada pela Delta por 10% e 20% pela Qatar. Então, você pode comprar um voo hoje para vir para a Austrália, você for pelos Estados Unidos, ou você talvez possa ir até por Doha, tá? Uhum. Então, a logística vai ser diferente. As pessoas, o tratamento vai ser diferente, entendeu? Por exemplo, você não vai ter muito contato com a aeromoça, porque ela vai se prevaricar de botar a mão em você, como eles fazem agora, da comida. Isso tudo vai terminar, vai acabar. O que eu vejo é as companhias aéreas, para poder se recuperar, elas vão se aliar, vender os mesmos voos, mas todo mundo, cada um num termo diferente, mas dentro do mesmo avião, e menos pessoas. O que vai acontecer? No início, eles vão botar o preço bem baixo, que é para incentivar o turismo, mas quando fizer uma estabilização, me corrija se eu estou falando errado. Quando ficar estabilizado, aí o que vai acontecer? As passagens vão aumentar. Entendi. Por quê? Porque vai ser menos pessoas. Então, você sugere que as pessoas possam
por exemplo, comprar passagens agora, logo que acabar a pandemia, para tipo, planejar viagens futuras, porque lá na frente pode aumentar os valores novamente. Exatamente. Por Fica a exemplo, dica aí, galera. agora eles estão dando, por exemplo, a LAN, ela tá oferecendo serviços e troca de passagens sem ter penalidades. Você, entendeu? Então, isso é muito bom. Por exemplo, se você comprar uma passagem hoje para viajar, vamos dizer, novembro, e você precisar de mudar em dezembro, eles não vão te cobrar essa taxa de mudança, que é mais ou menos $200. Entendi. Então, isso eles estão facilitando, porque eles querem. O que acontece? Se você pedir o dinheiro de volta, não vai ter caixa dentro das passagens, não vai ter caixa para a companhia aérea. Então, ela quer que você, em vez de pedir... eu sei que a Azul e a Latam também fizeram um acordo, mas isso é mais para turismo dentro do Brasil e nos Estados Unidos. Mas o nosso mercado aqui, ele é diferente. Por exemplo, mesmo que vá pelo Brasil, a Azul vai pelos Estados Unidos, você precisa de visto. Então, o que adiantou? Entendeu? Então, tem certas coisas que a gente tem que pensar no que vai acontecer. Por exemplo, em Doha, você tem que estar com o passaporte tudo organizado, mas eles estão fazendo uma conexão só de 1h30. Então, é ótimo para o Brasil, mas é uma longa jornada. Não se esqueça disso. O mais rápido mesmo era com a Aerolíneas Argentina. Não tem como. Era mais rápido para chegar. Mas a Aerolíneas não vem mais, então é a Latam. A Latam, hoje em dia, é a mais rápida que tem. Ô Esther, e com essa questão do coronavírus também, principalmente aqui na Austrália, a gente vê grandes companhias aéreas, como a Virgin Airlines, que declaram falência, né? Queria que você falasse um pouco desse mercado financeiro por conta do coronavírus, como é que ele foi prejudicado, das companhias aéreas especificamente. Olha só, as companhias aéreas, muitas delas não vão conseguir se recuperar. A Qantas só está vendendo passagem para 2021. Olha só 2021. Ou seja, nós temos 6 meses que eles não têm caixa, eles não têm nada. Como é que eles vão conseguir se segurar? A não ser que o governo ajude. Por exemplo, a Latam, ela já viu que ela iria ter problemas, então ela já declarou capítulo Chapter 11. Ou seja, ela está pedindo para se reestruturar. A mesma coisa, o Brasil, eles foram inteligentes. O que eles fizeram? Eles falaram assim, nós vamos comprar as passagens para poder soltar devagarzinho. Então, o Tarcísio, o ministro da infraestrutura, ele foi inteligente. Ele disse assim, não, vou comprar as passagens e a gente vai dando para as pessoas. Assim, não deixa a companhia, a Latam Brasil, cair, entendeu? Porque ela já sabe que vai ter caixa. Entendi. Mas outras companhias, você não vai ver elas. Elas vão cair. Infelizmente, né? Infelizmente. Ô, Esther, o que aconteceu com a galera, por exemplo... Nós estamos num novo mundo. Tudo mudou já. Já tá tudo diferente. Nova realidade. Isso. O que aconteceu com a galera que tinha passagem comprada, por exemplo, que estava aqui na Austrália, prestes para voltar para o Brasil, teve passagem comprada e cancelou e não conseguiu voltar? O que aconteceu foi o seguinte, as companhias aéreas cancelaram e como não tinha como sair do Brasil, da Austrália, e eles ficaram cancelados. Então, o que aconteceu? A Latam estava organizando repatriação. Então, eles fizeram isso em coordenação com o consulado e a embaixada. Então, tinha, por exemplo, um voo por mês que eles botavam todos os brasileiros ou tentavam as pessoas para trazer para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ver que tinha gente no Brasil que estava conseguindo mudar as passagens com a companhia, com a Qatar. Aí eu telefonei direto para cá e falei assim, olha só, tem gente mudando, por que a gente não pode trazer isso para o nosso pessoal que está aqui? Mas, por que não pode? Eu falei assim, olha aqui, ó, fizeram isso assim, assim. Eu mostrei para eles, porque um cliente me mandou, aí eles começaram a deixar isso acontecer. Então, foi graças aos clientes, os clientes que me mostraram, olha só, no Brasil estão fazendo isso, por que a gente não pode fazer aqui? Aí e a você que teve atitude de considerar também. Uma outra questão, o mesmo aconteceu, tem alguns amigos que estão no Brasil e querem voltar para a Austrália porque tem casa aqui, emprego, as coisas tudo acontecendo, eles não conseguem voltar. Quando
que essas pessoas que estão no Brasil vão conseguir voltar para cá. Até alguém está falando quem organizou no Brasil Isso, foi o eu vi Itamaraty. aqui. O Itamaraty organizou no Brasil. Aqui na Austrália, o representante do Itamaraty é o consulado. Então, A pode ser que o Embaixada do Itamaraty... Brasil lá em Canberra. Acompanhamos Exato, bem de perto essa questão do repatriação. a embaixada e o consulado. Os dois juntos. Porque tinha muita gente em Sydney. Entendeu? Uhum. Então, o que aconteceu? Você me perguntou, eu parei no meio. Desculpa. É que entrou nessa questão aqui do Itamaraty, o pessoal da CCBV aqui também, que é o grupo que representa os brasileiros, Conselho de Cidadãos Brasileiros aqui em Vitória, no estado que a gente mora, também trabalhou nessa questão do repatriação, né? Para poder levar o pessoal foi a para... repatriação. A repatriação, quem dá a ordem é o Itamaraty. Mas quem organiza a operação é aqui o consulado. Tá? E o consulado, se ele não dá o aval e diz eu vou pagar, ninguém vai pegar. Aliás, o aval vem do Brasil para dizer para a companhia aérea que ele vai pagar, senão ninguém paga. Tá? Mas muita gente, por exemplo, os seus amigos que moram no Brasil, se eles têm um curso que é organizado e é feito aqui, e eles estão no meio de um ano letivo que não pode ser online, eles têm o direito de vir para cá. Só que eles têm que pegar esse alvará do consulado australiano no Brasil. Porque ele vai dizer se ele pode entrar ou não. Entendeu? Então, foi justamente essa minha pergunta, porque tem muita gente lá que quer voltar e não sabe quando vão poder voltar, porque o curso não é presencial. Acho que a maioria das escolas a gente voltou, o pessoal que está acompanhando a gente aqui em Melbourne, especificamente, voltamos para o lockdown desde a última quarta-feira. Então, são poucos motivos que nos fazem sair de casa, que nos autorizam a sair de casa, e as aulas estão sendo online, né? Então, eles não têm aula para poder fazer, vão ter que ficar no Brasil, então, é o jeito. Eles vão ter que ficar no Brasil ou, por exemplo, se eles estudam em outros lugares. A Melbourne, infelizmente, é aquele estado que precisa de ser considerado diferente, porque nós fizemos o lockdown, estava ótimo, estava tudo ok, começamos de volta e aí voltou tudo de novo. Mas ninguém está falando que quando as pessoas foram para o Black Lives Matter, foi muita gente para a rua. E não tinha muita gente também, não foi com máscara. Então, eu acho que isso ajudou muito a nós regredirmos nessa situação, entendeu? Infelizmente. Agora, se você mora em Brisbane e eles abrirem, você vai para Brisbane. Se você parar em Brisbane, você tem que ficar 14 dias lá em Brisbane, em lockdown, na quarentena. Se você chegar em Sydney, você tem que ficar em Sydney os 14 dias. Se você vai para Sydney, depois para Brisbane, você chega em Brisbane, você tem que ficar mais 14 dias. Então, às vezes não é bom fazer isso. Às vezes é bom esperar, né? É um pouco mais esperar, e aí você já vem com toda a força. Porque a hora que abrir, aí vai ser muita gente chegando de volta. E aí a economia vai começar de novo. A Esther citou o Black Lives Matter, que foi as manifestações que aconteceram aqui em Melbourne algumas semanas atrás, que depois das manifestações os casos de coronavírus passaram a aumentar, que foi o que fez com que a gente voltasse para o lockdown novamente. Mandar um abraço aqui o Marcelo Guimarães, está acompanhando a gente, João Paulo Kim também conectado. Esther... Você tem muitos fãs, hein? A galera tá aqui conectada, a maioria é seu aí, filho, ó. Chegando. Falando um pouco aqui, ó, mandaram uma mensagem falando para você poder vender Florianópolis, que eles te ajudam por lá, Praia de Canasvieira. Pessoal de Florianópolis conectá-lo também. Eu gosto, adoro, eu queria ir para o Sul, só que nunca tive essa oportunidade de conhecer, por exemplo, a Secom do Nordeste, que me ajudou com isso. Sempre mando para o Sul, para o Rio Grande do Sul, para todos esses lugares, e nunca obtive resposta. Eu espero que isso faça com que as pessoas lá do Sul, ou a Secom do Sul, entrem em contato com a gente, que é para a gente poder fazer esse trabalho em conjunto com eles. Porque eu adoraria, só que eu nunca tive essa oportunidade. Porque quando a gente sai daqui, eu saio com tempo limitado, então eu tenho que fazer as coisas tudo direitinho, organizadinho. Porque eu tenho família no Brasil, então eu também quero ver a minha família.
Tá entendeu? certo. Mandar um abraço aqui para o Jader, cantor, amigo nosso, Lucas Guatura, acompanhando a interação lá dos Estados Unidos. Esther, falamos Opa! de Estados Unidos conectado. Falamos de viagem, falamos da Brazilian Travel Center, falamos um pouco de como vai ser o futuro das viagens daqui para frente. Agora eu queria a gente mudar um pouco de assunto para a gente poder entrar na questão do Viva a Vida. Claro que a gente pode falar de viagens novamente, se o pessoal tiver mensagens, manda aí, que a gente vai conversando com vocês. Pedir para o pessoal mandar o coraçãozinho aqui para a gente, compartilhar a live, agradecer todo mundo conectado. Mas você faz um trabalho super importante também aqui na Austrália de assistência aos brasileiros que sofrem algum tipo de violência doméstica ou precisam de alguma necessidade, que é justamente junto com a ONG que você fundou, que chama Viva a Vida. Então, eu queria que você Isso. contasse para a gente um pouco dessa ONG e o trabalho que você faz aqui, por favor. Primeiro, vamos começar. Como é que surgiu o Viva a Vida? Olha só, o Viva a Vida começou como Casa Brasil. Por que que começou o Viva a Vida? Porque a gente viu que tinha violência doméstica, não só com homens, mas com homens e mulheres. E aqui a Austrália tem tudo. A única coisa que falta é o saber. Por exemplo, tem brasileiras que casam ou brasileiras estudantes que ficam grávidas e que querem voltar para o Brasil. E uma vez que tem uma criança, tem violência, o caso se torna um pesadelo. Porque Calma, você não deixa eu pode voltar entender. As brasileiras vêm para a Austrália, se casam e sofrem violência aqui. aqui na Austrália. Então, o que Isso é uma acontece? questão Não é só. importante a ser abordada, né? Porque, assim, às vezes as pessoas pensam que vêm para cá e tudo mil maravilhas e tal. Olha só, quando eu tinha 16, 17 anos, eu fui para Israel e nós passamos por um presídio. Aí o cara falou assim, esse é o presídio. Eu falei assim, Israel tem presídio? Por quê? Porque na minha cabeça, jovem, eu pensava, não pode ser que aqui em Israel, porque a sua cabeça é diferente. Você pensa, não tem presídio aqui, não tem isso, não tem aquilo. Eu era inocente. E muita gente que vem do Brasil tem essa inocência. A Austrália é país de primeiro mundo. Não é Eu não, achava que não tinha filho. morador de rua aqui. Quando eu Não é cheguei, que eu não, ouvi, eu falei, ué, filho. É igualzinho. Só que aqui é australiano, é inglês, né? A gente fala inglês. Eu estou falando de. Esther, Eu tenho que muita vir. gente vem aqui atrás do visto também, né? Que acaba que talvez entrando nessa questão da violência que, assim, converge em algum momento da vida. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre alguns casos aí que você acompanhou, que você deu assistência, porque é um assunto que nem você falou, as pessoas vêm achando que é uma realidade, mas se envolver com pessoa errada, né? O que eu notei é que muita gente, na cabeça do brasileiro, eu vou te dizer a verdade, eu adoro o Brasil, eu adoro o brasileiro. O brasileiro é gente boa. Tem aqueles negócios, né? Que tem aqueles que se dão bem, tudo isso, mas dentro do brasileiro mesmo, ele tem um coração enorme e ele gosta de ajudar. Tem os que não gostam, tem o que usa. A gente tem em todo lugar do mundo, entendeu? Mas o brasileiro ele tem uma coisa, ele é calorento, ele ajuda, ele gosta das pessoas, ele leva as porradas da vida, mas no final ele sempre ajuda um outro brasileiro. Então o que aconteceu? Aconteceu que eu fui envolvida, eu me envolvi, pediram para mim ajudar, e aí quando eu comecei a entrar mais nessa parte de violência doméstica, eu comecei a ver que as meninas, embora falassem inglês, elas não conseguiam se expressar como a gente se expressa, porque o brasileiro em si, ele é caloroso, ele tem aquela empatia, ele tem a cabeça quente um pouco, mas ele é bom. Então, essas meninas vinham para cá, às vezes sofriam violência doméstica, calavam a boca com medo. Às vezes com medo de perder a criança, o filho, às vezes com medo de perder o visto. Então, muitas delas apanhavam. Agora, tem a lei aqui na Austrália. A lei é o seguinte, tome cuidado, porque essa lei pode ser para os dois. E tem gente que abusa dessa lei. Se você apanha do seu marido e você constatar, você for na polícia, você ganha o seu visto automaticamente. Porque é parte da Austrália
que eles são muito a favor da mulher. Então, se você sofre de violência doméstica, você pode provar, você automaticamente você ganha um AVO. A polícia é a primeira a ajudar, entendeu? Só que você tem que provar. Então, às vezes, é difícil a gente provar, porque muitas vezes elas gostam, elas casam porque elas gostam, ela faz um filho porque ela gosta, mas aquilo não é necessariamente o que elas querem. Então, violência doméstica é para os dois lados. Por exemplo, tivemos um rapaz também, que eu ajudei ele, que ela era australiana, ela fez uma filha com ele e queria mandar ele embora. Aí eu fui e me meti. Aí foi assim que começou. Não é porque eu quis, eu levantei, não, porque eu realmente eu não tive muito tempo. Então, agora, nessa pandemia, o que aconteceu? Eu tive um pouco mais de tempo de começar a organizar essa ONG. E por que eu chamei Viva a Vida? Não fui eu que chamei, foi uma outra amiga minha que trabalha comigo ainda, e trabalhava, só que ela tem neném, então ela está mais no background, ela está mais atrás. Então, nós vimos essas pessoas, essas meninas quebradas, esses homens quebrados da vida. E a vida não é isso. Então, nós decidimos chamar Viva a Vida, porque viva a vida, nós estamos aqui. E isso é só uma coisa passageira. Olha só, em 60 anos que você tem, se você tem 2 anos que você passa tão mal assim, o que é ao longo da vida? É só um período. Então, por isso que nós chamamos Viva a Vida. Para mim, no início eu queria chamar Casa Brasil, mas eu comecei a ver que eu não posso só ajudar brasileiro, é quem vem para mim. Uhum. E esse tipo de ajuda, eu tenho isso da minha mãe, eu tenho isso do Brasil. E eu sou apaixonada pela justiça. Então, eu luto pela justiça pelas pessoas que não podem falar. Porque, às vezes, você fala inglês, mas você não consegue se comunicar. Exato. Da se maneira... expressar, né? Como a gente se expressa Exato. em português. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Thiago Rabelo Correia, lá de Cruzeiro, acompanhando. Oi, Thiago, a gente. Tudo bem? Flávio Basílio falou que é meu fã. Um abraço, Flávio, obrigado. Daniel Oliveira também. Mas ele não é meu fã, então eu não posso mandar tchau para ele. É seu fã, Esther. Difícil não ser. Deixa eu falar aqui, Esther. Você falou de alguns casos, mas um dos trabalhos que você faz também é, tipo assim, que você citou agora de expressar o que as pessoas precisam falar, né? Que é acompanhar pessoas que se envolvem também com questões de justiça, de ter que ir para a corte, às vezes expressar pelas pessoas por conta do inglês, né? Eu queria que você citasse também alguns outros exemplos de assistência que o Viva a Vida dá para as pessoas conhecerem mais aqui também, para poder entender. Paraíba, mandar um abraço para João Pessoa, lá na Paraíba, Jussara. Um beijo, Sara. Brasil inteiro conectado com a gente aqui, Esther. Legal. Olha só, o que acontece? Infelizmente, aqui em Melbourne, nós só temos 4 ou 5 intérpretes de português. O que acontece? Quando você vai para a corte, eu não quero ser intérprete, porque eu vivo o problema da pessoa, eu não quero. Mas a gente não tem gente o bastante para ir das cortes. E para ir para a corte, você tem que ter o seu inglês muito bom, porque você tem que falar o que a pessoa está falando, mas não é só traduzir, blá, 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 blá. Então, nós agora estamos entrando em contato com o governo australiano para poder formar mais pessoas que possam fazer tradução. Pessoas que falem da língua portuguesa, porque nós temos aqui, são 4 portugueses e 3 brasileiros que fazem essas traduções. E, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito pequeno. Uma das meninas falou assim, em inglês, I don't want to see him. Mas o que ela queria dizer em português é, eu não quero nem ver a cara dele. Uhum. Então, quando você fala, I don't want to see him, quando? Aqui, agora... Só o pessoal entender, traduz essa frase para a galera ao pé da letra, o pessoal entender. Quando você fala I don't want to see him, você quer dizer eu não quero ver ele. Mas quando ela diz eu não quero ver nem a cara dele, já muda. Você não quer que ele nem chegue perto de você, você não quer ver a cara dele. Então, em inglês, isso I don't want to have anything to do with him. Já mudou completamente. Então, se você não tem uma pessoa que fale inglês direito... Não, olha só, tem muita gente que fala inglês, mas você tem que interpretar o que a pessoa está falando. Já isso
é um dom completamente diferente. Aliás, tem um português, que o nome dele é Pedro, ele é muito bom. Eu adoro ele. Toda vez que ele vai para a corte, eu estou com ele lá, eu sei, esse cara vai traduzir direitinho. Então, uma das coisas que eu quero fazer no Viva a Vida é dar equipamento, dar meios para as pessoas aprenderem a fazer esse tipo de trabalho, que a nossa comunidade está crescendo muito. Então, nós queremos gente equipada para poder ir numa corte e representar bem o nosso brasileiro, o nosso português. Muito bem, Esther. Mandar um abraço aqui para Viviane Oliveira, mandando boa noite para a gente. Bom dia aqui para a gente, boa noite para vocês aí no Brasil. Interação aqui da Austrália para vocês. Galera, manda o coraçãozinho, compartilha a live. Esther, a gente sabe que assim, o Viva a Vida dá assistência para essas mulheres, homens que sofrem algum tipo de violência doméstica, enxoval para criança, enfim, uma série de... Olha só, não é só de violência. Olha só, nós tivemos um caso que ele tinha um problema e a mulher ficou grávida e a família não tinha dinheiro. Então, nós telefonamos para todo mundo, nós fizemos um enxoval de um quarto montado, tanto para ele como a esposa. Ela era filipina e ele era brasileiro. Assim como demos também cama para a mãe dele, para poder ajudar ele, porque eles não tinham como, entendeu? Então, não é só violência doméstica, tem gente que tem depressão. Então, inúmeros problemas, né, também. Olha só, tem gente que alugou um apartamento e a pessoa que aluga está querendo ser muito engraçadinho. Então, a gente vai lá e conversa e mandando uma carta que é reconhecida pelo governo, as coisas já ficam diferentes, porque as pessoas sabem que você não está sozinho. Tem alguém por trás de você. Entendeu? Isso aí, caminhando e é isso aqui. que eu queria. Não, e você faz muito bem. Caminhando aqui já para o fim desse bate-papo, Esther, mas eu queria que você falasse, porque a gente tem esses problemas, esses casos que a gente acompanha pelo Viva a Vida, que é o que você falou para a gente um pouco agora, mas queria que você falasse um pouco assim, de como o povo australiano recebe os imigrantes, principalmente os brasileiros, como é que eles... como é que é essa receptividade, sabe? Porque a gente tem esses casos isolados, porém também tem muita gente boa, né? Olha só, o australiano, há muitos anos atrás, tá? Eles... É até engraçado. Quando eu cheguei aqui, eles faziam, você não é preta, não? Porque na cabeça deles, as brasileiras eram pretas. Eu sou branca. Ou quando... Isso há 50 anos atrás, né? Quase 50 anos atrás. Não, nós estamos falando de 40 anos atrás, quase 50. 40 anos, 42 anos atrás. Ou quando eles falavam para mim, você sabe dançar? Todo brasileiro sabe dançar. Então, eles têm aquela percepção que eu tento tirar, eu não vendo esse negócio de carnaval, eu tento não vender, a não ser que o cliente queira, a gente não pode dizer que não. O que eu quero vender, e eu sempre falo para o australiano, você não vai... O Brasil é um destino que você é a pessoa mais importante. Porque o brasileiro ele tem isso. Ele sabe receber as pessoas. O australiano, a geração anterior, ou não vamos dizer não a geração anterior, a geração de quando se tinha 70 anos, eles não tinham, eles eram uma espécie de um povoado. Eles só iam para a Inglaterra porque tinha família lá e voltavam. Então, para eles ir para o Brasil era exótico. Então, nós desmistificamos um pouco isso. E o australiano agora, por causa da internet, por causa de muitas coisas que aconteceram, muitos casaram com brasileiras. Entendeu? Então, teve muitos foram para o Brasil. Aí viram que o Brasil é uma coisa muito grande, entendeu? Aí mudou essa percepção. Porque antigamente eles pensavam que, você é brasileira, eu fui na Argentina, eu fui em Buenos Aires. Aí eu tinha que contar para eles que não era. Eu falei assim, é que nem você é australiano? Eu falei assim, mas você nasceu na Nova Zelândia? Aí eles entendiam. Uhum, entendi. Então, a única maneira que você tem para explicar uma pessoa é você dar uma espécie de um exemplo. Então, eu explicava. Quando eles diziam assim, mas você não é preta? Eu falei assim, olha, na Bahia tem
os africanos, os descendentes de africanos. São brasileiros, não são afrodescendentes, são brasileiros. Tá? Acima, nós temos também brasileiros que foram, como é que se diz? O pessoal do norte do Brasil tem índio, é misturado, teve a invasão dos franceses, tem a invasão. Então, eu falei, mas se você vai para o sul do Brasil, você vai ver gente de olho azul, louro, que nem a Gisele Bündchen, entendeu? Então, você tem que mostrar em maneiras como que a pessoa começa a entender. Muito porque bem. para eles, a gente é o quê? A gente é preto, branco? O que a gente é? Aí eu Que é a mostro visão que eles tinham lá histórica, né, do passado. Exato, porque, graças a Deus, a internet mudou muita coisa, entendeu? Quando você está falando das pessoas do visto, muitas vezes as pessoas vêm aqui e querem o visto e passam por muitas coisas para ter aquele visto. E, às vezes, não é necessário tudo isso. Porque o australiano, ele agora, não estou falando antigamente, agora ele abriu muito a Austrália. Então, eu tenho que parar, eu tenho que falar isso para você. O bom da Austrália é o seguinte, você aqui, você tem a oportunidade de ser quem você quer ser. É o único lugar do mundo que você decide o seu destino. Você quer ser a Esther, que tem o Brazilian Travel Center, você pode. Se você quer ser a dançarina ou capoeirista, você pode. Porque aqui na Austrália você é diferente. Então, o brasileiro, quando ele chega aqui, ele pode se reinventar. Entendeu? Então, eu acho muito importante vocês saberem disso. Qualquer coisa... Olha só, o Manuel. O Manuel chegou aqui estudante. Ele está fazendo live, ele ajudou no nosso projeto, no projeto da Codeville. Ele se inventou. E essa experiência que ele teve, ninguém vai poder tirar isso dele. Então, eu digo para vocês, vocês têm que sair do Brasil, que é para poder trazer para o Brasil um Brasil melhor. Porque pela experiência que você teve aqui, você vai poder fazer uma coisa melhor. E se não, você vai ficar aqui e eu vou ser sua amiga também. Esther, muito bom você dar esses exemplos para a gente. Recebeu alguns comentários aqui, ó. Minha mãe mandou no Cia Carla, parabéns pela atitude. O Flávio Basílio, parabéns pelo excelente trabalho. O Jorge Ivan também te parabenizando pelo trabalho. O Marcos, amigo meu, que mora lá no sul do Brasil, falou sensacional. Esse hibridismo cultural está cada vez mais presente. O Guimarães, que trabalho bacana. E o Jorge Ivan disse que ele vai pedir exoneração e vai morar na Austrália. Vem, meu filho, a gente precisa de gente boa. Vem, nós vamos fazer um time aqui. O Guimarães falou, que trabalho bacana, parabéns, feliz em saber que existem pessoas assim como você, Esther, e a galera conectando a tia Ângela Espirro, Austrália muito linda, a tia Ângela Espirro lá de Cruzeiro, a filha dela mora em Sydney, a Marissa também já esteve aqui, a tia Ângela, a Viviane precisa ir para a Austrália, o João Paulo, parabéns, Esther e Manuel, essa live está sendo verdadeiramente incrível, amém, muito obrigado. Esther, quero te agradecer aqui, a gente já encerrando a live, pela oportunidade desse bate-papo contigo, pelas oportunidades, suporte, apoio que você me dá aqui na Austrália. Vou ser sempre grato, pode ter certeza. Uma amiga que a Austrália me deu, quero levar para sempre na vida. E convidar o pessoal aí que quer fazer uma viagem, quer vir conhecer a Austrália, acessar, tá aqui no link desse vídeo, quando ele for publicado no meu Instagram, no Facebook, no YouTube, procurar Brazilian Travel Center, para que possam conhecer mais a empresa e viajarem com a gente, né, Esther? Olha só, antes da gente ir embora, eu gostaria de agradecer ao Maneco por essa oportunidade de me puxar para fazer isso, porque eu já sou velha, então é difícil para mim fazer esse tipo de coisa. Mas ele insistiu e falou, você tem que vir, você tem que falar, e estou aqui, estou fazendo isso. E olha só, nós temos um canal, o canal do Brazilian Travel Center. Então, por favor, me siga, porque toda vez que tiver alguma coisa, eu também vou falar sobre a Austrália, mas mais ainda do Brasil, porque eu quero que vocês venham nessa viagem comigo. Eu falo inglês, mas também nós temos a tradução em português. Então, é importante que nós temos esse contato com vocês. Então, por favor, venha conosco. Manel, de novo, obrigado. Pessoal do Brasil,
Adoro vocês. Um Só beijo pra vocês galera que de fazem a Cruzeiro gente aqui, ó. O se Guimarães sentir... falou. Guimarães falou, está ganhando mais, Esther ganhando mais um seguidor. A Andréia, parabéns a meia live. Galera de Cruzeiro conectada, um beijo pra galera de Cruzeiro. Tô cheio de saudades aqui, ó. A bandeira sempre com a gente. Quero mandar um abraço, um beijo especial também para nossa amiga em comum, Esther, que é a Priscila Ferreira, sempre apoiando as iniciativas incríveis aqui na Austrália também. E te convidar aí para um próximo programa, uma próxima interação, para a gente abordar outros temas que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para os nossos seguidores também, e falar aí um pouco mais do Brasil, do turismo e como as coisas acontecem aqui na Austrália. O Flávio já virou fã. Agora você pode mandar um beijo para ele. Tchau, pessoal. Eu ainda Muito tenho que bom, galera. trabalhar. Muito Beijo. obrigado pela interação. Pessoal, que puder compartilhar a live, seguir aí a Esther, vai estar aqui no link do vídeo o Instagram da Brasília Travel Center, tem também o YouTube, enfim, várias novidades rolando. Vamos viajar depois da pandemia e curtir a vida, né, Esther? Exatamente. A vida é para isso mesmo, para a gente curtir. E conhecer mais gente. Isso aí, Tá bom? fazer bons amigos. Beijo para vocês. Valeu, galera. Tchau. Até a próxima. Um beijo para todo mundo aí no Brasil e aqui na Austrália. Valeu. Jorge, vamos. Obrigada, viu?